Olá, educadores, tudo bem com vocês? Professor JP na área, e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Diário de Educador. Meu nome é Zevaldo Souza e estamos aqui hoje com um convidado muito especial. E hoje a gente vai falar sobre temáticas que vão vir lá da década de 80, 90, falar de tecnologias aplicadas à educação e de muita inovação e tecnologia na educação. Isso mesmo, Zevaldo, mas antes da gente apresentar o nosso convidado e chamar ele para esse bate-papo, você pode ajudar o Lab de Educador se tornando membro do nosso canal. Se tornando membro do nosso canal, você ganha benefícios exclusivos. Tá? É só clicar no botãozinho azul que está aqui de baixo para você ver os benefícios e, de quebra, dar aquela força, dar aquele apoio para o nosso canal no valor de R$ 4,99 por mês. Né, Zé? E aí também você tem a oportunidade de acessar todos os nossos canais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e aproveitar também para poder seguir nossa conta no Spotify. Afinal de contas, esse Lab de Educador, este diário, o quadro Diário de Educador, ele é um quadro especial voltado para podcasts. Então, o Spotify está lá com todo o nosso material das últimas edições e dessa também. Com certeza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreva para você receber as notificações. E também você pode levar o Lab de Educador para a sua escola. Conheça o nosso serviço de consultoria tecnopedagógica, a gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo. É um serviço onde você pode contar com o nosso apoio para a realização de oficinas, cursos, palestras, seminários, webinários, apoio mais voltado para o seu contexto educacional, se você quiser estar fazendo a formação de professores ou até mesmo recebendo aí um atendimento mais personalizado e especializado, a gente oferece também o serviço de consultoria. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo para conhecer mais sobre esse serviço, beleza? E aí, Zé, vamos chamar o nosso convidado para cá? Vamos sim, é agora! Bom, hoje a gente vai conversar com o Reinier Freitas, que é gestor empreendedor educacional. O Reinier, ele é fundador da comunidade dos educadores inovadores da Amazônia, e a gente vem aí desenvolvendo muitas atividades em conjunto. Desenvolvemos uma atividade muito importante no início desse ano, que foi a Profitec 21. O próprio Lab faz parte da comunidade dos educadores inovadores da Amazônia, e hoje a gente tem a grata satisfação de trazer aqui o Reinier para a gente conversar sobre educação, conversar sobre a vida, fazer um mergulho aí na história da tecnologia, que com certeza ele tem um olhar aí muito amplo e uma experiência riquíssima para compartilhar conosco. Então, seja bem-vindo, Reinier. Olá, tudo bem? JP, o J, né, como o Zevaldo fala. E é um prazer estar aqui com vocês, novamente, numa parceria, que eu espero que a gente siga juntos, como vocês disseram, como comunidade, né? E o Zevaldo entregou aí a idade, né? Falando de década de 80 para cá, mas não é tanto assim. Na verdade, eu sou mais um pesquisador, né, do tempo antigo só, né? Não é que eu vivi isso. Tô brincando. Claro que sim, teve uma passagem assim, interessante, que faz todo sentido o que eu faço hoje, né? Mas como vocês sempre falam, a tecnologia é um meio, né? E aí, durante esse bate-papo aqui, a gente vai deixar bem claro isso. Então, é um prazer estar aqui com você nesse quadro, que eu acredito que é o único, né, podcast aqui da região com essa temática. Então, parabéns, e estou aqui à disposição para falar um pouquinho de educação, tecnologia, empreendedorismo, comunidade, né? Que são os pilares hoje da comunidade dos educadores inovadores da Amazônia, mas é claro, né? Como fundador, a gente tenta trazer aquela nossa essência para o nosso projeto, né? É muito difícil de vincular totalmente. A gente traz nossa experiência, nosso conhecimento para um projeto, e ele acaba incorporando essa essência que, ao longo desses 4 anos, eu acredito que tem tido êxito, porque afinal a gente sempre está conectando, sempre fazendo parcerias, fazendo projeto e expandindo. É isso. Show de bola, Reinier. A gente sempre gosta de começar
aqui o nosso bate-papo, conhecendo um pouco a pessoa. Para além do currículo, quem é o Reinier Freitas? A gente chama de mapa da empatia. O que ele pensa, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele come. Quem é você? Antes até de dar a palavra para o Reinier, eu acho que é legal a gente comentar uma coisa aqui, Jota. Essa gravação, para você ter uma ideia, demorou para acontecer. É bom as pessoas também, né, os nossos ouvintes saberem um pouco disso, porque, cara, a gente tá aqui tentando. Na primeira gravação foi eu que caí, que não deu condições. Na segunda foi o Jota. Dessa vez não vai cair, não. Dessa vez a gente vai. Mas vamos lá, Reinier. Diga aí, conte aí um pouco pra gente da sua história. Não, legal. E até, já que tu falou da gravação, eu tava pensando se ia comentar. Na última gravação, a gente fez essas perguntas, né? Quem é o Reinier, onde nasceu e tal. Aí a gente fez a piadinha lá do Globo Repórter, né? Como ele vive, o que ele come e tal. Essa pergunta é bem filosófica, né? Eu sempre falo assim, em alguns momentos de bate-papo, até mesmo ministrando aula, né? Que agora eu tô tendo essa experiência de ministrar aula diretamente com o aluno. Até então, sempre meus alunos foram professores, né? Mas eu não entrava no conceito de aula, era mais uma orientação, talvez um treinamento, né? Mas essa aula diretamente com o aluno que eu estou tendo experiência esse ano é diferente. E eu comento, né? Algum momento eu paro um pouquinho do contexto da ementa e falo um pouquinho sobre essas perguntas, né? Quem sou eu, né? Porque às vezes as pessoas falam quem sou eu, assim, eu sou gerente, né? Mas na verdade você está como gerente. E se você deixar de ser gerente, você vai ter que mudar a sua essência? Então eu nunca falo assim, né? A questão da profissão, a questão do cargo, função, isso é uma coisa temporária. Agora tem certas coisas que não mudam, que é isso que eu vou tentar responder um pouquinho. Aí eu vou ter que voltar lá na década de 85, quando eu nasci, e aí já estou entregando a minha idade, né? Tenho 35 anos. E eu sou pai, né? Independente do que acontecer, eu sou pai, né, de duas princesas, né? A Sara e a Elisa. Uma tem 3 anos e meio, a outra tem 7 anos. Sou casado, né? Minha esposa é a Neide Pinheiro, e sou casado há 20 anos. Né? Já tem uma curiosidade aí, né? Sou há 20 anos casado, mas durante a conversa a gente fala um pouquinho dessa história, senão vai ocupar muito tempo. Mas, por que eu estou voltando um pouquinho antes? Né? Eu acredito muito que a minha infância me influenciou o que eu sou hoje. Por quê? Quando eu tinha já 6 anos, né, meu pai é empresário, né, então na época realmente a gente tinha um poder aquisitivo alto para o padrão da época, então qualquer tipo de lançamento, de novidade, ele comprava, né? Não porque ele gostava de tecnologia, porque mas vamos partir do princípio que ele teve uma infância muito, muito, muito pobre, né, e virou empresário, então assim, e ele tinha dinheiro mesmo, né? Então o que acontece? Tudo que era novidade ele queria comprar, mas não porque ele era um usuário e tal, mas ele comprava para falar, não, eu tenho, né? É mais aquele costume do capitalismo mesmo, diretão, né? E que nos influencia diretamente, né? Sim, todas sim. as nossas vidas, né? Não só o seu pai, como qualquer pessoa, querendo ou não, é influenciado. Então, realmente, o capitalismo influencia, né? E para quem teve uma infância muito pobre e teve sucesso na vida profissional, quanto adulto, quer usufruir do melhor, né? E meu pai não foi diferente. Então ele, por exemplo, vou falar algumas coisas, quem é da época da geração Y, Z, milênio, o Alpha, enfim, tem tanta geração que eu até perdi a conta. Mas existia uma coisa, por exemplo, uma das primeiras tecnologias que a gente teve, parece ser engraçado, mas era a TV, né? Só que a TV não era aquela TV de tubão, porque antes a TV não era fininha, né? Era TV tubão lá atrás, né? Mas a gente comprou uma TV que já tinha uma tecnologia diferente, né? Então ninguém tinha. Então ele comprava, mas não tinha muita paciência de ler o manual, de operacionalizar esse equipamento. Então passava para mim. Então com 5, 6 anos eu já tinha acesso a isso, né? BIP. Então para quem não sabe o que é o BIP, era um aparelho pequenininho que você colocava na cintura para receber pequenas mensagens, né? Que para otimizar. E quem usava muito isso era médico, né? Para receber, olha, urgência tal, comparecer tal.
Isso teve muito sucesso na época. Também tive acesso, videocassete, né? O mais moderno possível, aquele videocassete até que a gente brincava assim, que ele apagava a fita, né? Rebobinava, né? O que é rebobinar? É pegar uma fita e rodar ela no dedo, né? Mas ele fazia um processo automático. Máquina de datilografar que apagava, então era uma tecnologia muito cara na época, mas eu também tive acesso. Então, para resumir, tudo isso influenciou muito quando veio, né, aquele equipamento que fez aquela mudança de paradigma, que é o computador. Né? Então, eu tive um computador muito cedo e, como consequência, depois, o advento da internet. Aí eu peguei bem no início mesmo, assim, na história aqui, né? Ninguém tinha, assim, só para você ter uma ideia, no bairro só a gente tinha internet, né? E aí, não vou aprofundar muito isso, porque é muita história, mas assim, algumas coisas engraçadas de falar, por exemplo, acho que o Zé Valdo viveu essa época, né? O Jota não viveu muito, mas para quem viveu, enfim, tá no YouTube, tem história aí, né? Não tem hoje em dia, por causa da internet, é muito atemporal. Eu posso ouvir música dos anos 60 e não ter vivido os anos 60. Né? Então, assim, as pessoas têm acesso à informação, né? Mas tem uma diferença também quem vive. Então, por exemplo, quando dava meia-noite, todo mundo dormindo, aí eu pegava a linha telefônica, colocava no computador e usava a internet de meia-noite até 6 horas da manhã. Por quê? Porque contava um pulso só, né? Se você usar durante o dia, ele conta por minuto, como se fosse uma ligação. Então, dava um valor, né? E na época a gente não era muito claro isso, né? Então você usava durante o dia, quando via a conta, o pessoal queria morrer. Depois que a gente ia entender. Uma hora, às vezes, dava 100 conto. Exatamente. E aí, então, essas madrugadas, né? E até hoje não, com o nascimento das minhas filhas, meu horário mudou. Mas antes eu era muito noturno, então eu dormia 2, 3 horas da manhã, 4 horas, tranquilamente. Mas também tinha dificuldade de acordar cedo. Mas as minhas filhas corrigiu, né? Não sei se é essa palavra, mas deixa o meu horário padrão. Né? O horário padrão aí que é de 8 às 5 você trabalha, de noite estuda, e depois dorme. Filho é um giro de 360 graus na vida do cara. Exatamente. Você se adapta ao horário dele, não ele se adapta ao seu horário, né? Exato. Então, vocês que são pais aí sabem como é que é. Então, só para fechar essa linha de raciocínio da influência da tecnologia na minha vida profissional e com relação à educação, foi isso. E aí tem aquela máxima, né, de ser um nativo digital, que até a gente tirou uma certificação recentemente, eu e meus amigos aqui, de educação midiática, e teve essa discussão, né, você é um nativo digital, mas você tem influência digital? Olha, eu posso dizer, assim, não soando arrogantemente, que eu sou um nativo digital, porque eu tenho influência, assim, nesse mundo, né, porque eu vivo com ele a minha vida toda. É diferente de quem nasce e não sabe, assim, é apenas um usuário, né? Até uma coisa interessante falar de usuário, não sei se vocês sabem também, deve saber, que essa palavra usuário só tem 2 lugares que a gente aplica, que é no meio da tecnologia e no meio das drogas, né? Exatamente. Mas esse é um caso que é interessante, a gente pode conversar durante a conversa. E aí... Inclusive, tem um episódio na Netflix que fala disso aí. Exatamente. Foi lá que eu vi também isso aí, eu falei, cara, que interessante, né? Então a tecnologia fez... Agora, assim, 2 coisas foram fatores. Foi o computador, foi a internet, né? Celular, são 3 coisas. Então, nós estamos falando de 3 dispositivos, tecnologias, que hoje é muito inserida na tecnologia educacional. Né? Hoje em dia é muito difícil você não conseguir andar lado a lado com esses 3 exemplos que eu citei. Eu já tinha esse uso como usuário e tudo mais, né? E aí veio a quarta situação, que foi as redes sociais. A minha primeira rede social, que eu posso considerar, vamos dizer que é assim, né, nesse conceito, foi o Avalanche, na época do Mirk. Por que eu considero uma rede social e não uma ferramenta de mensagem instantânea? Porque o Avalanche, o Mirk, tem vários aplicativos na época, você troca mensagens, cria pequenos canais, né, de conversa e você tem relacionamento com outras pessoas. Ao meu ver, isso é uma rede social, porque eu tô me socializando com a comunidade, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive e eu era moderador, né? Eu era aquele que tinha um arroba, né? Então, eu sabia os comandos, tudinho, e eu tô falando com 7 anos, 8 anos, né?
Quando a pessoa sabia que eu tinha essa idade, ela queria morrer, porque ela achava que era um cara velho, um cara, não criando estereótipo, mas assim, um cara mais experiente, porque era muito técnico, né? E eu mal sabia ler e escrever, que eu estava aprendendo ao mesmo tempo, mas eu tinha mais facilidade com o computador, com a internet, que a própria escola, né? De forma tradicional. Então isso influenciou muito como eu aprendo também. Então vamos lá, computador, internet, celular, não estou falando nem de smartphone, celular, tá? Porque smartphone foi lá na frente. Eu tive acesso ao StarTech, né? Que é aquele celular caro, assim, do Motorola e tal. E a minha conexão com a parte de rede social foi o Mirk, isso influenciou muito. Né? E aí, aí vamos evoluindo, Orkut, Message, aquele Message tradicional, não esse Message do Facebook. O Message que você botava para e-mail lá, acorda, responde, né? Então, nós estamos falando aí de todas as evoluções aí das mídias, das tecnologias, que eu acho que foi muito legal, né? Eu vejo em palestra e tal, falei, cara, bate uma nostalgia, né? E isso influenciou muito, assim. Então, só para fechar esse tópico, eu acho que na minha infância, esses conjuntos de experiência de usuário... tá. Outra coisa também que foi importante também é a iniciação de videogames, né? Para quem não sabe, eu sou um gamer, né? Mas eu sou aquele gamer ainda um pouquinho... Eu tô um pouquinho desatualizado, né? Porque também, assim, eu não peguei muito a parte do game multiplayer. Que a galera hoje todo dia é multiplayer. Eu não sou aquele game tradicional, que eu gosto de comprar o jogo, zerar ele e pronto, acabou, ficar para sempre. Eu nunca mais jogo ele. Eu só pego um jogo e zero. E aí mas eu continuo comprando. Eu também sou assim, ó. Eu não gosto desse negócio de multiplayer. Cara, sabe por que multiplayer? Eu tentei algumas vezes, porque eu acho que multiplayer toma muito tempo e você fica com uma ansiedade muito grande, nunca acaba e você fica... Eu gosto de ter um sentimento assim, peguei... acabei com o jogo, detonei. Desapega, né? Vai embora. Aí depois não é à toa que eu tive, desses anos pra cá, eu tive o Nintendo Switch, o Xbox One e o PlayStation 4, que são os 3 videogames top do mercado no momento. Mas são os jogos selecionados, que eu jogo já há mais de 30 anos, que eu sempre compro quando tem um lançamento. Aí lançou um novo jogo, por exemplo, eu sou um cara que sigo todos os jogos, já zerei todos os jogos do Zelda, né? Então, eu conheço tudo, tenho livros, tenho um monte de coisa. Então, lá lançar o novo, lá vai eu ter que comprar um Nintendo Switch de novo, só para jogar ele e depois eu volto. Mas parece agora que estão fazendo um teste que já entenderam, né, que não esse conceito de economia colaborativa não é mais ter, é ser, usar, né? Então, assim como o Uber, o Airbnb e outras coisas, com certeza a Netflix, alguma plataforma dessa já está testando. O Google testou, mas não deu muito certo, né? Que é uma plataforma de streaming de videogame, que eu vou lá, alugo e jogo e acabou. Não preciso comprar tudo isso, entendeu? Netflix já anunciou agora, na semana passada. A Netflix falou, né? Eu falei, E aí eu tava vendo lá. Que vai ter esse processo aí de inclusão na plataforma dele de games. Sim, o Netflix testou, foi legal. O único problema é esse negócio de estrutura ainda, né? O mundo não está ainda estruturado bem para aguentar, porque é diferente de ver um filme de um videogame. Estão testando o que a gente chama de script, né? Programação, para realmente ficar uma experiência boa, para não ter que comprar aquele dispositivo e tal. Mas é isso, eu acho que esses foram os fatores para mim, que até hoje, né? Eu ando lado a lado com esses fatores: computador, internet, redes sociais, celulares, videogame, mensageiros instantâneos, vários, né? Mas assim, eu ainda acho que mensageiro instantâneo, então, eu tenho umas críticas não, reflexões, né? Porque para mim é uma rede social também, né? Não deixa de ser. Quem não imagina um monte de grupo WhatsApp, cara, é uma rede social, não tem outra coisa, entendeu? Sim. Mas é isso. Eu acho que isso influenciou muito o que eu faço hoje, mas depois, em outro momento, eu posso falar a minha vida, assim, como administrador, e aí já entrando já no ensino médio, né? Que influenciou bastante. Tu estudou onde no ensino médio? Eu estudei em vários locais, mas assim, o que eu posso dizer, a minha centralização foi no Parque 10, aqui em Manaus, né? E eu estudei no Leonila Marinho e Alice Salerno. Mas eu comecei no SEIMA, né? Finado SEIMA, que hoje é o Palas Atena, ali no Parque 10. E depois fui para o Leonila Marinho, depois para o Alice Salerno. Estudei um pouco em São Paulo, que eu morei lá há um tempo. Aí voltei, estudei uma escola, assim, que eu acho que nem lembro mais o nome, mas aí eu posso falar que eu finalizei no Alice Salerno, que é uma escola de escola pública, né? Aqui da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas.
Legal. Tu tava falando aí a tua história com a tecnologia, e eu tava tentando resgatar aqui na memória qual foi o primeiro momento que eu tive contato com a tecnologia, né? Eu sou de 92. É, primeiro contato que eu tive com o computador, eu tinha na faixa de 9 para 10 anos, eu morava na Vila de Balbina, aqui no interior, e aí eu fui fazer um curso de computação, e era ainda naquela época daqueles computador branco, né? O gabinetezão, o monitorzão, né? Com aquele fundo, né? Com E era plástico, com a tela, né, de proteção. com a tela de proteção, e era o Windows 98 na época. Mas foi um contato assim, muito superficial. A tecnologia nunca teve, assim, inicialmente para mim, um papel de destaque, né? Que era tudo muito novo, achava legal, bacana e tal, era mexer, mas naquela época, eu morava no interior, só queria saber de jogar bola, soltar pipa e ficar na rua, solto, brincando, entendeu? Uma banho de garapé. Então a banho em Igarapé, quando consegui encontrar um Igarapé por perto, mas era muito legal. O primeiro celular que eu tive, Reinier, contato, foi com a geração já do Nokia 3310. Ah, sim. Inclusive eu tenho ele aqui guardado ainda até hoje. O papai comprou, ele veio Legal. aqui para Manaus, aí ele comprou o 3310. A minha mãe tem o mesmo número desde a época desse celular. E foi a partir dessa geração que eu comecei a ter contato, né? Adorava jogar lá o jogo da cobrinha e tal, né? Era show de bola. Até hoje tem esse jogo E da cobrinha. Ele evoluiu, né? Mas ainda tem. ainda tem. Tem um E agora eu que é peguei. coletivo, é multiplayer. É É, multiplayer. multiplayer. E eu peguei a época do. Não peguei a época do videocassete. A gente nunca chegamos a ter um videocassete. Peguei já a época do DVD e a época do Discman. Então eu cheguei a ter DVD e Discman. DVD, eu só comprava DVD de show. Era fã e sou fã do Red Hot Chili Peppers, então comprava DVD do Red Hot, botava lá pra ouvir na Não tá Tora, aparecendo aqui, eu ia fazer. Opa! entendeu? E gostava. Então esse nessa geração aí que eu tive contato, né? Minha primeira rede social foi o Orkut e o Messenger. E foi quando realmente a gente comprou o nosso primeiro computador em 2004 para 2005, foi quando a gente comprou o nosso primeiro computador. Aí foi quando eu comecei a ter mais um acesso, né, com a internet, começar a interagir virtualmente. Mas eu peguei essa geração aí. Aí vocês estavam falando, né? Tu falou aí da tua rede social, eu não sei o que era, não sei nem para onde vai. Mas só para a gente ver, né, como a tecnologia vai evoluindo ao longo do tempo, né? E realmente vai marcando esses processos e vai marcando essas gerações. O Zevaldo, então, nem se fale. Não, o Tá de Zevaldo entendeu sacanagem, tudo né? que eu falei, né? De sacanagem. Nem vou dar resposta para você. Ó, eu queria, na verdade, voltar aqui na sua introdução aí, Renier. Até para poder a gente avançar um pouco mais e depois a gente, como você mesmo falou, a gente volta para poder falar um pouco mais da A sua gente rebobina, né? experiência. A A gente gente rebobina rebobina. para a gente falar um pouco mais da sua experiência mais no ramo da gestão e de tudo mais. Até porque você, nesse ponto, você tem uns projetos hoje que acho que é interessante a gente fazer essa separação aí. E também já aproveitar esse momento já para poder apimentar esse podcast aqui, porque eu gosto disso aí, desse debate. Você tocou num ponto que, para mim, é um ponto essencial também quando eu discuto tecnologia. E, principalmente, eu tenho um filho, né, 20 anos, já caminhando aí para os 21, eu para 41. Quando eu tive ele, eu tinha 20 anos, né, ficou metade certinho, assim, metade, hoje eu com 40. E aí, ao longo desse período da minha criação com ele lá, eu fui acompanhando os processos também que ele envolvia tecnologia. Então, como eu gostava de tecnologia, já tinha computador, então ele praticamente nasceu com tudo que tivesse de melhor de tecnologia naquele momento, ele sempre teve. Diferente de muitas crianças que a gente sabe muito bem que, apesar de terem nascido nesses últimos anos aí onde a tecnologia elas são praticamente o norte para tudo,
mas nunca tiveram acesso a um computador ou um celular até hoje. O meu filho, ele teve esse diferencial por conta de eu sempre estar ligado e conectado. E aí vem o ponto que eu quero levantar, já indo para aquele filme que tu colocou, né, da Netflix, que tinha e falava justamente dessa questão do usuário. A gente só chama o usuário... dilema das redes sociais, né? O dilema das redes sociais, né? A gente só chama o usuário no mundo das drogas e no mundo da tecnologia, os usuários da rede social, o usuário de determinado sistema. E isso daí é proposital. O próprio filme coloca isso, né? Que isso é proposital. A internet, as redes, a tecnologia em si, ela tem os seus pontos positivos que nós três, assim como muitos educadores que gostam de tecnologia, evidenciam em suas propostas, evidenciam os seus projetos, colocam esses pontos positivos sempre que a gente precisa estar levando em consideração eles, mas também tem seus pontos negativos, que aí eu digo, alguns educadores preferem não falar, mas a gente não tem problema de falar, porque a gente sabe que eles existem e nós precisamos colocar eles sempre na mesa de debate. Esse do usuário linkado aí com o vício é um deles. Então, por exemplo, quando você jogava, e eu também jogava, eu faço questão disso daí colocar, né? Quando eu jogava um determinado jogo, aquele jogo prendia nossa atenção de um jeito que a gente ficava assim, tendo um certo vício e tal, mas chegava, como você colocava o momento, né, da glória final, e aí você acabava desapegando porque você queria um novo desafio a você, para você enfrentar. Hoje, com os jogos multiplayer e daqui para frente muito mais, com novas integrações, realidade virtual, realidade aumentada, inserção em mundos imersivos digitais, isso vai ampliar ainda muito mais essa questão do vício, o que é preocupante para muitas pessoas, não desmerecendo as qualidades e os benefícios que esses ambientes vão estar trazendo, mas que é latente que muitos dos jovens que jogam jogos multiplayer acabam se tornando meio que viciados naquela situação ali. E eu até faço um comparativo com meu filho, ele falava assim para ele assim, olha, meu filho, você pode até jogar, fique à vontade aí, jogue. Eu sei que é um jogo interessante porque nunca tem fim, né? Sempre tem novos desafios, porque são novos usuários, novas situações, tem parte de colaboração e tudo mais, ou seja, tem os seus benefícios também. Mas ele sempre ficava falando assim para mim, mas pai, eu ainda vou ser um jogador de LOL, eu vou ter não sei o que, eu vou pro time e tal, eu preciso só ser o campeão. Aí eu falei, mano, que ilusão. A ilusão do futebol passou para a ilusão dos esportes. Qual era a ilusão do futebol? Toda criança queria ser jogador de futebol porque queria ser um Pelé, um Ronaldinho, alguma coisa desses craques. Mas a gente sabe que a maioria não consegue. Agora a ilusão do esportes é a mesma coisa. Se promove um vício coletivo de jovens, crianças, adultos, mas nem todo mundo vai chegar lá, porque é só a ilusão que é colocada lá, né? O que tu acha dessa temática? Bora lá, qualquer coisa tem edição de vídeo aí, de áudio. Cara, isso é uma coisa que eu me interesso muito, né? E concordo muito com o que o Zevaldo falou. Eu sempre me preocupei com isso, né? Que eu já sabia, assim, né? Eu não li num artigo, um documentário, alguém me ensinou. Eu sempre senti assim, cara, eu não vou jogar esse jogo porque eu vou viciar, né? E eu sempre tentei me organizar, né, na minha vida, as áreas da vida nossa, acadêmica, profissional, familiar, amorosa, física, mental, espiritual e por aí vai. Então eu sempre tive esse pensamento desde pequeno. Até porque meu pai trabalha muito, né? E eu olhava assim, pô, não quero trabalhar que nem assim, muito assim, entendeu? Eu quero trabalhar, mas eu quero fazer outras coisas. E isso desde pequeno eu tenho esse pensamento.
Os jogos, né? Claro, em outra época, por exemplo, eles não tinham internet, né? Jogos offline, vamos dizer assim. Né? Até uma nostalgia aí do cartucho, tu assoprava o cartucho para pegar, ou dava uma porrada na TV para a imagem ficar legal. Mas assim, peguei essa época aí. A época do Nintendo, a época do PlayStation. Né? Eu não peguei aquela época do Atari, eu joguei mas já adulto, né? Só para testar. Mas assim, o Atari, o primeiro videogame que eu tive foi o Nintendinho, né? Que aí comecei com o Mario e aí acabei virando um nintendista, né? Que a gente chama hoje em dia. Hein, mas assim, sem querer te cortar, mas assim, o meu primeiro videogame foi uma desilusão. Porque eu sou da época do PlayStation 1, né? Que era de jogo, então eu ia na casa lá do vizinho e tal, a molecada lá fissurada jogando e tal, PlayStation 1. Eu apertava o botão, subia, né? A capinha e tinha lá o CD rodando. Falei, caraca, que foda isso daqui. Aí meus pais, eles sempre vinham aqui morava em Balbina ainda, né? Eles sempre vinham aqui pra Manaus fazer compra, essas coisas. Falei, pô, pai, compra um PlayStation pra mim, né? E beleza, ele comprou. Ele chegou a caixa do PlayStation. Mas quando eu apertei, não era espaço pra disco, era um slot de cartão. E não era um PlayStation, era um Polystation. Ele tinha comprado no camelô, moleque. Mas, pô, tinha 1000 jogos, moleque. Eu zerava os jogos do Mario no Polystation, Donkey Kong e tal. Pô, era show de bola, mas foi uma desilusão, mano. Né? Foi a condição que teu pai teve naquele momento. Eu acho que ele nem sabia, eu acho que ele deve ter confundido também, né? Mas e até, por exemplo, eu lembro que já tinha emulador na época, né? Então no PlayStation 1 mesmo, tu tinha emulador num SD card, né? Que tu colocava lá e tu podia jogar Super Nintendo, Mega Drive, os jogos retrô, né? Eu tinha também, eu sempre gostei de jogos retrô. Porque os jogos de antigamente, eles eram mais difíceis, né? E tu morria toda hora. Tipo assim, eles queriam que tudo não zerasse, entendeu? Hoje os jogos, ele tem todo um capitalismo por trás. Por que ele faz? Você joga, né? E ele te dá só um pouquinho. Aí se tu quiser jogar um pouquinho mais, tu vai ter que comprar alguma coisinha para melhorar. E aí tu sempre tá se comparando com o outro. Então aí já começa o capitalismo entrando mesmo, né? Por exemplo, multiplayer. Eu sempre percebi assim, que eu não queria jogar isso porque eu falei, cara, isso vai viciar, eu sou competitivo, eu vou querer ficar em primeiro. E aí sempre tem um cara que vai me passar, eu vou passar dele e nunca vai acabar isso, né? Então eu não entrei no multiplayer. Joguei por experiência e tal, mas não me adaptei. Até minhas filhas eu evito de elas entrar no multiplayer, porque eu acho que, por mais que seja uma tendência, mas é muito perigoso. Eu acho que você tem que ser muito maduro para jogar multiplayer, né? Por exemplo, até falando de games aí, o Henry Cavill, né, que é o Superman, né, hoje, né? Ele é um gamer famoso aí, né, no meio do Hollywood. E ele joga muito, ele fala algumas coisas, eu acho interessante como o cara trabalha, gravou, não sei o que, ele vai lá em casa, vai jogar, entendeu? E aí tem aquelas máquinas game e tal. Então eu nunca tive máquina game, por exemplo, de computador, né? Computador, pode te falar a verdade, o jogo que eu joguei foi Duke Nukem Doom, no DOS. Então, também. Né, jogava no DOS, ainda tinha tá falando grego pra mim. Aí o J abre lá no Google, peraí. Duke Nukem. Mas eu joguei isso, aí depois não joguei mais no computador, porque aí tinha um videogame, né? Parei por aí no computador, não jogava mais nada. Tinha um pinball lá e tal, mas era isso, só brincadeira. Mas só para responder o negócio do Zé Valdo, que é polêmico, mas eu acho que é muito realista, né? Concordo sim, eu acho que tem que ter cuidado pelo vícios, né? Que ele propõe. Por exemplo, o Free Fire hoje uma galera joga viciada, entendeu? E tem que ver os benefícios também. Não é todo jogo que tem benefício, entendeu? Talvez o único benefício direto é o entretenimento. É a questão do liberar o hormônio lá da dopamina, né? Que você fica relaxado e tal. Mas só isso, assim, benefício acadêmico, profissional, difícil ter. É claro que todo game, ele estimula leitura dinâmica, porque o cara tem muita informação ao mesmo tempo, então leitura dinâmica, análise rápida de tomada de decisão, senão ele morre, né? Tem que tomar uma decisão rápida. Tem várias habilidades que é desenvolvida, entendeu? Mas se você não colocar em prática no dia a dia, ela fica por ela mesma, né? Então, a gente tem que acompanhar, sim, como pais, independente da idade, né?
No caso do Zevaldo, já é até mais para frente já. O esporte, cara, eu acho que é uma tendência, sim. Mas assim como qualquer trabalho, qualquer profissão, você tem que estudar muito, tem que ter muita experiência, tem que trabalhar muito para chegar, né, no topo que tem que chegar. Mas quando a gente fala o esporte, ele já é os prêmios do esporte até passa de alguns esportes tradicionais. Isso vai ser uma tendência, ainda mais na pandemia, né? Então, isso pode realmente ver um mercado muito grande. Agora, não é pensar que eu vou jogar aqui no final de semana e um dia eu vou ganhar lá 1 milhão por mês. Não é bem assim, né? Então, acho que tem que ter um esforço e tudo mais. Se quiser fazer, vai ter que se dedicar, vai estudar, vai ter que estruturar e tudo mais. É uma profissão como qualquer outra. Agora, como é algo novo, como o Zevaldo falou, vai ser uma agulha do palheiro, né? De milhões que jogam, entendeu? Então, é mais difícil do que vamos pelo meio tradicional. Qual é o meio tradicional? Eu me formo ensino médio, vou para faculdade, faço uma faculdade, tenho uma profissão, vou trabalhar e beleza, né? Mas aí é o risco de estar atuando nisso. Por exemplo, se minhas filhas quisessem hoje, e eu vejo, também tem que ver se ela tem, né? Não é todo mundo que tem o talento, né? Tem o talento e tem o esforço, mas se tiver os dois é melhor. Então a gente percebe, não, acho que vai ficar perdendo tempo, melhor não, né? Então é uma decisão junta, eu sei que é dos filhos, mas também os pais têm uma participação muito forte nisso, né? Afinal, é o legado que você vai deixar. Então, se você vai fazer tudo isso e seu filho, quando tiver adulto, não conseguir se manter, é culpa sua mesmo. Eu acho que é culpa dos pais, não é da sociedade, é dos pais. O filho tá ali e tal, é dos pais. Se não acompanhar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pensamento de não deixar nenhuma herança. A minha herança material, né? É porque eu quero, na verdade, investir tudo em vida. Então, em vez de eu construir patrimônios, eu quero investir tudo em vida. Ao ponto de ela poder, sozinha, ter muito mais do que eu tive enquanto vivo. É o pensamento que eu tenho, porque não adianta não, só usufruir de tudo quando eu me for. Eu não penso assim, né? Então, se eu puder pagar a melhor escola agora, se eu puder pagar o melhor material, o melhor equipamento, é agora. Aí, tudo bem, tu não construiu uma casa, um apartamento para deixar para ela. Mas com isso aqui, ela vai se manter sozinha, né? Então, mas voltando aí a essa discussão dos usuários, né? Então, é muito, muito comercial. Se você for ver, tudo é comercial na rede social, tudo é tipo para você viciar. Eu não sei se vocês acompanham animes, né? O anime, como alguns pronunciam. Eu também acompanho muito isso, né? Eu tenho horas e horas nisso. Mas tem um anime que é interessante, do que a gente está falando, que é o Sword Art Online, né? Que é um anime que fala sobre imersão em jogos de realidade virtual. Então você coloca um capacete, você deita na cama e entra num mundo lá que você pode fazer tudo. Você é um herói, você pode ter espada, você tem família, você casa, vive e morre, um exemplo, né? A gente está caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso, já tem jogos em teste, até no PlayStation 4 já tem óculos de realidade virtual, mas ainda, né, tá naquele, não é muito popular ainda. E agora, por exemplo, o Google lançou no Google Meet também, né? O Google também. Então, assim, isso exatamente. Hoje a gente pode montar um óculos de cardboard de, sei lá, R$10, R$20, né? Qualquer um pode ter um óculos de realidade virtual. Qualquer pessoa mesmo, tá? E aí, nós estamos caminhando para uma imersão. Então, é um caso a pensar, né? E isso vai influenciar muito na educação, mas muito. Então, imagina assim, hoje, na pandemia, todo mundo faz videoconferência todo dia. Mas imagina eu sentar e botar o óculos e ficar assistindo eu me projetar na sala de aula, né? Eu sei que é meio tradicional também a sala. Para mim, a sala de aula é tradicional. Quando você coloca um quadrado assim, eu poderia colocar o óculos e estar de frente de uma pirâmide e o professor do lado da pirâmide, lá do Egito, me explicando como funciona com cálculo matemático. Para mim, isso é uma aula. Qualquer lugar é uma aula. Desde que tenha esses 3 elementos, né? O aluno, o professor, mas não aquele professor como centro do conhecimento, mas um intermediador, um facilitador, aquele cara do game mesmo, o cara que a gente sempre tem um cara que ajuda a gente, né? Tá jogando lá, a gente tá perdido, o cara chega assim, você tá perdido? Olha, por que você não tenta por aqui? Mas ele não te dá a resposta assim, na boca. Ele te dá a resposta com perguntas, né?
Eu vejo o professor mais um filósofo, assim. Agora ele faz pergunta para te instigar. Eu falei, pô, é mesmo. Valeu, obrigado. Então, no jogo, no game, já tem isso, entendeu? Eu acho que vai caminhar para isso, né? Tá caminhando alguns exemplos que eu vejo, mas ainda não tá muito. Então, Sim. mas essa é uma tendência, não tem como a gente fugir, ainda mais a pandemia. Infelizmente, eu acredito que, não, é só uma pandemia, nunca mais vai ter. Difícil. Quantas pandemias a gente já passou no mundo? Milhares. E quantas ainda vão acontecer? As pessoas não têm aquela cultura de falar assim, não, agora, por exemplo, né, todo mundo se vacinou, vamos usar máscara, como lá, acho que na Coreia do Sul, alguns países já fazem isso, porque já sabem que tem poeira, né, tem bactéria no ar e tal. Então a cabeça, principalmente do brasileiro, vamos tomar vacina, todo mundo vacina, vamos tirar todo mundo da máscara e acabou, né, vamos voltar como era antes. Não vai voltar. Mas aí só vai saber na dura realidade do impacto, né? Então, vai continuar isso, é uma tendência mais de imersão. Hoje nós estamos usando computador, smartphone, mas isso vai ser substituído, não vai ter mais isso, né? O próprio mouse, eu tenho um mouse aqui, né? Assim, vem aqui e tem um mousepad. O próprio mouse já tem mais de 50 anos, mas ele está aqui entre nós, né? Mas eu acredito que vai ter uma tecnologia que vai substituir tudo isso, que é a realidade virtual, que é os gadgets, né? Que você veste, né? Então você vai estar totalmente conectado. Eu estou aqui numa parede de casa, eu abro a parede e já vou ver tudo, né? Teve o óculos lá também do Google, Google Glass, também foi um teste, e aí ele, na verdade, eles ativaram para a população, mas está em testes em meios acadêmicos, científicos. Então, não foi desativado o projeto, né? Então, vai acontecer isso. A gente vai ficar cada vez mais conectados, cada vez mais imersivos, e aí imagina as empresas, né, tendo você totalmente focado naquilo. Aí vão abusar de você de diversas formas. Tudo é capitalismo, tudo é venda, tudo é imersão, né? Então, a gente vai, infelizmente, ser usuário disso, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente vai se viciar. Agora, tudo é uma questão. A minha preocupação também, voltando até na realidade lá não sei se vocês viram o filme lá do Wall-E, da Disney. Sim. Então, observe que a gente põe o óculos lá, né? E fica sentado numa cadeira, né? A gente vai caminhar para isso, infelizmente. Tá? Se a gente não se cuidar. E eu acho que a própria Matrix mesmo que coloca, né? Matrix, exatamente. Matrix também é uma imersão, né? Black Mirror, inclusive, relacionado a essa questão de imersão na realidade, tem um episódio no Black Mirror que o cara coloca um dispositivo bem aqui no lado da cabeça e ele faz a imersão no jogo, entendeu? Exatamente. E tem um outro, né, que ele inclusive morre no jogo, porque ele tá tão imersivo no jogo, porque ele não consegue separar a realidade e o virtual, né? Ele não consegue, o cérebro dele acaba morrendo mesmo como se tivesse mesmo no real. Sim. Aquele episódio foi muito forte, foi para mim um dos mais fortes que eu assisti no Black Mirror, que eu fiquei assim, a gente acha que é só ficção, não quero na minha mente mais não. Não, olha, vamos viajar um pouquinho nisso. Imagina assim, a gente só tem braço para mexer, mas se eu mexo tudo com a mente, todo dia, eu não preciso do braço. Eu só ando da perna para andar, mas se na minha cabeça eu ando, eu não preciso da perna. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa parte do corpo que se a gente tiver só no nosso cérebro, eles vão falar, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Entendeu? Eu sei que é uma viagem, nós estamos falando aqui 100 anos, sei lá, 200 anos. Não acredito que tem muito tempo isso, não. Inclusive, o último livro que eu li do Harari, né, o Homo Deus, ele fala... legal, cara, legal. Ele fala isso aí, né? Ele tem maior pavor, né, de ter... Ele não tem celular, né? Uma curiosidade, ele não tem celular, né? Ele é uma pessoa, assim, que, para mim, quando você vai lendo o livro, você vai percebendo os potenciais positivos da tecnologia, mas também os principais perigos que essa tecnologia acaba nos trazendo. E a leitura dele me fez ter uma reflexão muito forte acerca de como eu devo me proteger ao utilizar a tecnologia. Então, por exemplo, o próprio celular mesmo. Eu tenho um celular, eu acho que eu tenho todos que estão aqui assistindo o nosso canal usam celular, a maioria usa celular, computador em algum momento digital, até porque
As nossas transmissões são por meios digitais, então para a pessoa ouvir, ela precisa ter um recurso digital. Mas, por exemplo, e aí fica muita reflexão de quanto tempo tu gasta usando tecnologia? Quanto tempo tu gastas com sua família? Quanto tempo tu gastas aprendendo algo a sentir ou a sentir a natureza? As pessoas não param para olhar isso, elas param muito mais para focar no uso da tecnologia. A tecnologia ela acabou ao longo desse processo, né, de uso, a tecnologia digital, vou falar isso assim, né, ela acabou tomando conta de situações que antes nós precisávamos nos sair, nos mobilizar para poder estar com alguém ou com alguém que a gente gostava ou sentindo alguma coisa. A tecnologia hoje nos permite fazer isso e vai chegar um momento em que, por exemplo, já está sendo inclusive pesquisado isso, né? De, por exemplo, eu quero sentir o cheiro de uma comida. Estou vendo a imagem e esse cheiro dessa comida já vai estar proporcionando também no ambiente. Isso daí quebra, inclusive, o paradigma de você ir numa lanchonete comer. Então, e aí com esses vestíveis, ainda vão ampliar ainda mais essa ideia de que você pode, com impulsos elétricos, porque nosso corpo, ele é biologicamente falando, eu chamo o João agora para poder falar um pouco até sobre isso, mas biologicamente falando, o nosso poder de decisão é impulsos elétricos. Por mais que a gente queira dizer, eu tenho a liberdade de decidir isso, mas a biologia já comprovou em diversos estudos que os nossos processos decisórios são impulsos elétricos. Sim, olha, na verdade, Então, eu posso botar aí o binarismo, né? Sim, não. Enzevaldo, o João daqui a pouco vai falar a parte biológica, né, com propriedade, mas eu vou falar assim, a senso comum que eu já observei. Na pré-história, por exemplo, os homens na época tinham uma perna mais grossa, né? E tinha um quadril maior. Por quê? Porque eles tinham que correr das ameaças, como, sei lá, tigre de sabre, e por aí vai. Só que se você observar, os humanos foram evoluindo, né? A gente não tem mais aquela carcaça daquela época. E eu acredito, Zé, sinceramente, que a tendência é essa, a gente ter braço mais fino, pernas mais finas, porque o cara que é vendido... porque, não, cabeça maior, a gente deve também evoluir também, porque a gente não está usando mais, não vai usar mais, como você falou. Comida, entrega em casa. Bebida, entrega em casa. Estudar, eu estudo em casa. Trabalho, eu trabalho em casa. Namorar, já existe várias formas, né? Inclusive, como tu falou, é tipo uma manipulação do cérebro. Se você manipular certas áreas, você vai ter aquele mesmo prazer. Até no filme vamos colocar lá, ficção científica, o filme do Rambo não, do Sylvester Stallone lá, que como é o nome da atriz, cara? Sandra Bullock. Sandra Bullock. E aí ele coloca o capacete, né? E ele, como era das antigas, ele achava. Ela falou assim: bora fazer sexo? Aí, bora. Então ela já pôs a roupa, né? Aí ela, não, coloca o capacete. Ele, opa! E na hora ele ficou, né? Ela tava, beleza, já tá acostumado, mas ele não aguentou os estímulos, né? Que era aquelas luzes e tal. Mas se ele fosse, ele ia chegar na mesma coisa que ia ser. Então, a gente tá caminhando para isso. Agora, tem vídeos apelativos que joga aí na tecnologia, que é o seguinte: usa a tecnologia que você vai ter mais tempo para sua família, você vai ter tempo para cuidar do seu corpo, você vai poder malhar mais e tal. Para mim, isso é balela. Para mim, vai caminhar para... Eles querem que você fique o mais possível na tecnologia, porque aí vai ter o controle total sobre você, né? Essa é a tendência. Agora, passando para o nosso biólogo aí, fala aí um pouquinho dessa discussão aí, o que tu acha? Não, a gente é motivado pela necessidade de sobrevivência também. Nós somos seres biológicos, então nós não estamos livres dessas prerrogativas, dessa lei natural, que é a própria questão da evolução, de fato, né? E sobrevive quem realmente é o mais forte, que tem maior capacidade de saber lidar com as adversidades do meio ambiente.
A tecnologia, na minha percepção, de uma certa forma, são recursos que o ser humano vai desenvolvendo para poder conseguir se adaptar ao meio ou adaptar o meio para atingir as suas necessidades. E nesse ponto, nessa percepção, eu não vejo isso como algo salutar, como algo positivo. Porque eu acho que, inclusive, o Harari traz muito essa discussão. Eu conheço o Harari só do Zé comentar comigo. Eu tô com os livros dele aqui para ler. Mas tem um ponto importante que ele traz aí, que o Zé me deixou com a pulga atrás da orelha. Foi o homem que dominou o trigo ou foi o trigo que dominou o homem? E muitas das vezes a gente tem uma visão, inclusive eu acho que hoje é muito falado, não. A gente tem que pensar em propostas, soluções, serviços e processos centrados no ser humano. Mas até que ponto pensar nessas soluções, nesses serviços e nesses processos centrados exclusivamente no ser humano é sustentável? Né, para o planeta, para o meio ambiente, por exemplo, que é uma discussão que se fala. Então, às vezes, a gente não consegue se enxergar como esses seres biológicos e que a gente está submetido a essas leis naturais, entendeu? E aí o que acontece? Exaure os recursos, exaure o planeta, entra muito no campo da discussão sobre o capitalismo, na forma como a gente atinge e utiliza os recursos naturais para a produção de tecnologia e vai esgotando esses recursos. E aí o que acontece? Atualmente agora está tendo uma onda de calor na Europa e na América do Norte. Muitas pessoas estão sofrendo com isso. Consequência também de todo esse tipo de relação que a gente estabelece com o meio, né, para atender a esses interesses, a essas necessidades de uma forma imediata e sem muita reflexão. Mas a gente tem que entender que nós não estamos dissociados do meio ambiente em que a gente vive. E qualquer tipo de ação que a gente tomar vai influenciar diretamente sobre nós e nas futuras gerações. Acho que esse é um ponto interessante que a gente percebe que a discussão não acaba só aqui na tecnologia. Ela perpassa a nossa vida e a forma como a sociedade vem se organizando. Não, entendeu? Sim. Quem está ouvindo aí parece que, mas o que tem a ver isso com a educação, né? Eu acho que tem tudo a ver. E assim... Eu acho que a gente viu na pandemia, de novo, estou falando senso comum aqui, né? Eu não sou um pesquisador, ou cientista, ou um profissional da área. Mas não é difícil de ver. A pandemia, por exemplo, o mundo agradeceu a Terra, né? Por quê? Exato. Novos rios ficaram limpos, parou de ter incêndio, parou de muita de coisa. Então, a tecnologia digital, imagina todo mundo tá no digital. Qual é a tendência do planeta? Ele se reerguer, né? Ele se melhorar, ele se corrigir. O próprio planeta é orgânico, entendeu? Então, pode soar meio estranho isso que eu vou falar, mas parece que a gente que é uma bactéria do mundo, né? A gente que acaba o mundo. Eu vejo dessa forma, acho. Entendeu? Sem querer diminuir a raça humana, mas eu acho que às vezes o homem se relaciona com o meio ambiente como uma praga. Entendeu? Pode parecer pesado, mas na verdade, se a gente for trazer muito desses elementos da ecologia, da biologia, né? Às vezes a gente essa carapuça pode servir pra gente. Não, o Zé Val tá explodindo a cabeça dele aí. Que não, porque esse bate-papo aqui vai avançar, porque eu já ia falar do mundo dos humanos como extraterrestres, que já tem as teorias. Nossa Senhora! Mas olha, cara, é legal isso aí. De Predador, do filme Predador, que vem na hora, não, deixa isso aqui. E o que o João falou também sobre a evolução humana, cara, para mim a palavra-chave é adaptação. Adaptação. Então o mundo está caminhando para ser mais tecnológico, digital, ao ponto que, se você não fizer, por exemplo, eu preciso comer, eu vou ter que colocar o óculos virtual. Vai ser eles vão forçar. Vai chegar uma hora que, se você não entrar, você não vai comer. Então você vai ser forçado. Né? Inclusive tem aquelas histórias da igreja, da religião, enfim, que é colocar o chip no cérebro, né? Vai virar o 66 e tal, né? Tem essa história desde pequeno que eu ouço, né? E já tem teste, vai né? Chegar o momento, vai chegar o momento. Vai chegar o momento, cara. Que você vai colocar aqui ou aqui. Não vai demorar muito, não vai demorar muito, não. Já tem testes. Quem falou foi tu, João? Foi tu, né? O Zé Valdo, do chip? Que já colocaram?
Foi o João que colocou. Que falou na Netflix citando. Foi do filme na Netflix que o cara colocava um aparelho aqui na cabeça e fazia imersão no mundo virtual do jogo, semelhante ao que tu falou do anime aí. Olha, não vou muito além, pô. O Elon Musk, né? Ele já comprou uma startup que coloca rede neurais, pô, um chip que você controla, por exemplo. Lembra que eu falei sobre mouse e teclado? Imagina com o olho eu fazer todos os comandos. O meu pensamento, na verdade. Quando eu pensar assim, quero pesquisar alguma coisa no Google, instantaneamente vai aparecer na minha mente, né? Aí e é interessante que lá no Matrix, no filme, tem um momento em que o Neo ele vai treinar Kung Fu com Morpheus, entendeu? Eu falei mas só que ele download, né? Mas só que ele não sabe nenhum golpe de Kung Fu. Baixa o download. Inclusive tem um outro filme da Pixar, eu acho, não sei se é, que o robozinho lá, ele tem o chipzinho com as habilidades. Então coloca o chip nele para ele poder desenvolver essas habilidades e executar determinados tipos de ações. Eu acredito que a gente não está muito longe disso, não. A gente ter um sistema que simplesmente conecta aqui e a gente consegue... Para mim, de novo, aí eu vou falar, já vamos entrar na outra pergunta, senão a gente vai ficar aqui viajando isso aqui. Olha o entrevistador. Eu já ia fazer isso. Eu já ia fazer isso antes de você pedir. Mas vamos falar da aprendizagem, né? Porque senão os caras falam assim, pô, lábio educador, parece lábio da tecnologia. Mas lábio das conspirações, das teorias. Não é teoria da conspiração, não. Eu não acho teoria da conspiração que a gente estava falando, não. É mais. Apesar pode parecer. É mais distópico. Lábio da distopia. A gente vai discutindo mediante as tecnologias que a gente está vendo, né? E imaginando o que isso vai impactar de acordo com o que nós conhecemos, porque nós somos seres humanos, né? O que a gente sabe que as pessoas são capazes de fazer. Lábio da futurologia. Tá mais pra isso aí. As pessoas são capazes de fazer isso. Eu queria exatamente entrar, lógico, nesse tópico aí da questão do aprendizado, mas também aqui entabular aqui uma troca de experiência entre pais, entendeu? Porque tu tem as tuas filhas aí, uma de 6 e uma de 13, tem uma filha de 4 anos aqui também, o Zé tem o filho dele aí já de 20. E dentro dessa discussão, gostaria que tu falasse assim, como é que tu enxerga diante de toda a bagagem de experiência e de conhecimento que tu tem, como é que tu vê hoje a relação das tuas filhas com a tecnologia, como é que tu trabalha isso nelas, trazendo principalmente aí para o campo, já aproveitando esse gancho para trazer o campo aí para esse aspecto do aprendizado. Era exatamente isso que eu queria fazer a conexão quando a gente falou de aprendizagem, né? Ao meu ver, por exemplo, não faz mais sentido leitura, porque se o conhecimento já estiver incorporado na minha base, vai ter mais uma pesquisa, ou então instantaneamente eu vou tomar a decisão. E isso vai mudar muito a aprendizagem. Agora, não sendo muito futurística, mas já falando na realidade, por exemplo, minhas filhas, assim como o Zé Valdo falou, né, a gente que trabalha, estuda e tal, a tendência é que os nossos filhos tenham acesso também, né, parecido. E não foi diferente. Então, tablet, computador, Smart TV, então elas sempre tiveram acesso. E eu observo que muda muito, né? Só que assim, elas sempre tiveram acesso, mas quando elas vão para a escola, não é a mesma realidade. Então, ela vê uma lousa lá, ela quer fazer assim na lousa, né? E, opa, filha, a lousa lá da escola não faz isso, né? Ou então elas querem pegar e espelhar o celular na TV. Então, elas já fazem isso, mas eu não ensinei. Isso que é uma coisa interessante. Aí que tá o ponto, cara. Eu também não ensino a minha filha. Ela ainda não sabe ler nem escrever, mas quando ela quer pesquisar alguma coisa no YouTube, ela já sabe usar o comando de voz. Exatamente, ela tem o microfone lá. E olha o Google. Cara, é uma coisa que eu fico olhando assim, meu Deus, por que a escola não percebe isso? Até percebe, mas não querem fazer porque tem medo, né? É muito normal ter um medo da mudança. Mas isso vai ser uma avalanche. As crianças vão atropelar a rede educacional. O Google já tem inteligência artificial, né, no microfone. A minha filha tem 3 anos, ela fala todo enrolado. Então ela fala assim, patrulha canina. Cara, o Google traduz isso para patrulha canina, bicho. Cara, eu fico olhando assim, como é que ele fez isso? Então,
tudo bem, né? Que tem toda uma programação, mas é uma coisa que nem eu entendo às vezes. Aí eu olho assim, então ela já sabe. Outra coisa que é interessantíssima, até virou meme isso aí, né? Quer ver uma coisa rápida? Deixa a criança vendo o YouTube, né? Aí aparece uma mensagem no celular. Ela faz. Cara, ela faz muito rápido assim, né? Ninguém recusa uma ligação de celular tão rápido quanto uma criança quando tá no YouTube. Exatamente. Então, aí são. Eu vejo, né? Eu nem. Elas vão pegar, pai, como é que eu faço isso? Aí, onde tá clicando aí tal? Onde eu não ensino, de novo. Eu nunca ensino mastigado. Quando eu falo assim, mas onde tu acha que pode ser? Ah, pode ser aqui. Por que tu não clica? Ah, não sei. Então clica, não vai explodir o celular, entendeu? Então eu sempre ensino elas assim, né? Até na hora de cair, por exemplo. Pedagogia do clique. Clique, cara, tipo, vai clicando, vai fuçando, entendeu? Eu não dou mastigado, não. E elas aprendem isso até hoje, né? Desde pequenas. Até na hora de cair também. Cair, eu não levanto. Aí tal. Então eu ensino dessa forma com elas. E elas são muito dependentes, né? Agora estou na geração TikTok. Por exemplo, inclusive só abrindo um parênteses, o meu sobrinho, ele é youtuber, ele tem 7 anos. Ele criou o canal dele, ele usa um aplicativo de edição, ele faz tudo, né? E ainda fala comigo e tal, assim, sobre... E aí ele aprende, né? Me curta e tal. Aí a gente pode falar de outra coisa depois sobre essas crianças no YouTube, que também eu acho que mesma coisa, né? Tem coisas boas, mas tem coisas que é perigosa demais. Mas assim, falando da aprendizagem da tecnologia, eu acho que muda tudo. Agora, uma vez eu fiz uma pergunta dessa para o José Moran, que é um grande pesquisador da área de educação e tudo mais, sobre metodologia. E aí eu perguntei, né, por que as escolas insistem na leitura, na escrita ainda, desde quando eu comecei a estudar, é a mesma coisa, beabá, bebé, bebi, bebó, bobó, bobó, e tal. Porque tem a questão a escrita, né, e tal, porque desenvolve a coordenação motora, e tem toda uma situação. Mas, na realidade, a criança, com 1 ano, 2 anos, infelizmente isso é uma realidade, né? Os celulares, os tablets, é tipo um cala-boca, né, dos pais. O pai quer relaxar, a mãe quer relaxar. Toma o celular lá e fica lá. Isso é uma realidade triste. E aí a gente vai vendo que vai ter uma mudança drástica na educação. E aí eu perguntei para eles, porque assim, como é que uma criança sabe usar algo tecnológico, porém não sabe ler e nem escrever? Como é que ela... por que as escolas não experimentam isso, uma nova forma, né, de ensinar através da tecnologia? Porque é a realidade. Não adianta eu fazer uma forma na escola e na casa é uma realidade e no trabalho vai ser outra realidade. Por isso que acaba formando pessoas que chegam no trabalho. Gente, a gente vai trabalhar de forma remota, vamos compartilhar um arquivo na nuvem, vamos trabalhar com videoconferência, vamos trabalhar com cloud. E o cara, quê? Não vai ter o papel, a gente não vai se reunir? Então, tem esse contraste, né? E eu acho que desde pequeno era para ser trabalhado, até para educar os pais mesmo, falar assim, você sabe quanto que é prejudicial dar um celular para uma criança de 6 meses, 7 meses para ficar lá olhando? Tem problema de visão, tem problema de ansiedade, né? Eu já vi isso na minha filha, já corrigi isso, agora mudei muita coisa assim também. Eu nunca deixei ela ficar no dia todo, mas assim, alguns momentos fica e tal, mas agora eu coloquei vários aplicativos para controlar quantas horas ficam, o que elas assistem. Eu uso o Family Link. Isso. E aí eu coloquei e fico controlando. Mas eu percebo que a menorzinha, ela é muito ansiosa e ela é nervosa, né? Então, não sei o que, eu quero mexer e tal, e ela chora, faz birra. Então tem que ter cuidado com isso. Então, é uma relação importante. Não vejo as escolas trabalhando isso nem com os alunos, nem com os professores e muito menos com os pais, que deveriam estar participando sempre desse processo. Vai ter formação com o professor? Coloca um dia para os pais. Vai ter formação com os alunos? Coloca os pais, coloca os responsáveis, porque eles são importantes. Não adianta você fazer, entre aspas, a metodologia certa na sala de aula e chega em casa, desanda tudo. Né? Desanda tudinho, quebrou tudo que foi planejado lá. Então tem que andar lado a lado. É o que eu penso. Bom, Reni, aproveitando ainda, né, dentro dessa temática, a gente percebe a importância, então, nós passamos pelo curso do Educamídia, Educação Midiática. Lá a gente aprendeu vários termos e conhecemos vários assuntos
relacionados à forma como a gente se relaciona com a tecnologia, e de fato, a gente sabe que a tecnologia influenciou e influencia a nossa sociedade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se relaciona, né? E exatamente nesse ponto, a importância da gente entender esses processos de como usar a tecnologia de uma forma ética, responsável, crítica, é fundamental para que a gente usufrua de uma forma equilibrada de todos esses recursos, de todas essas possibilidades que esses recursos oferecem para nós no dia atual, entendeu? Agora eu queria pegar muito essa discussão e já pegar o teu lado aí de gestor, de empreendedor, porque a gente vem falando aí de como a tecnologia vem evoluindo e das possibilidades educativas que ela oferece para a gente, ao mesmo tempo nos pontos de atenção, entendeu? Como é que tu enxerga hoje, eu queria que tu trouxesse aqui para nós essa visão macro, pensando no contexto de Amazônia, como é que tu enxerga a educação digital no contexto da Amazônia? Para ti, quais são os desafios que a gente tem para enfrentar aqui no contexto da nossa região? Quais são os pontos hoje que tu enxerga como pontos positivos, como experiências válidas, importantes, que têm colaborado nesse processo? Gostaria que tu falasse um pouco disso dentro do contexto da Amazônia, com esse teu olhar macro aí do nosso contexto. Tá. Quando a gente fala de políticas públicas, né, está muito ligado a uma associação muito ao setor público, né, federal, estadual, municipal, mas eu vejo que políticas públicas entra sim também nas partes particulares, sim. Porque políticas públicas é para todo mundo, né? E as iniciativas particulares não estão isoladas, elas fazem parte de uma sociedade. Quando a gente fala de educação no Brasil, sempre foram os contrastes de infraestrutura, formação de professores, né? Sempre foi falado isso, falta de equipamento, falta de computador, falta de internet, falta de formação de professores, sempre foi. Desde que eu entendo de políticas públicas, nessa parte de tecnologias educacionais ou TICs, né, tecnologia de informação e comunicação, se você for analisar lá no MEC, por exemplo, que é o Ministério da Educação, que em tese é o órgão que vai regulamentar ou dar um horizonte para tudo isso, para criar políticas públicas, mas não vai executar, ele cria as políticas públicas, desde a década de 1970, né, já tem iniciativas nessa parte de tecnologia educacional, na época, informática educacional, ou educação, como é que é? Educomunicação, acho que é educomunicação. Tinha outros nomes, né? Mas é o que nós estamos falando hoje. E de lá para cá, teve muitas aplicações, né? Infelizmente, eu acho que não muitas aplicações com êxito, né? Tinha um projeto que era o UCA também, que era um computador por aluno, que a gente não vê isso, né? No modo geral, nós estamos no meio tradicional ainda, que é os laboratórios de informática, isso não mudou ainda, muito locais são assim ainda, no setor público. No particular já mudou bastante, eu vejo que em São Paulo, principalmente, como sempre, né, a região sudeste sempre tem aquele avanço maior em várias áreas, e não é diferente na educação. Agora, assim, eu falei no modo genérico. Na Amazônia, aí a região norte, Amazonas, enfim, a grande dificuldade vamos botar mais ainda, infraestrutura, sim. A nossa infraestrutura é muito precária comparado ao restante do Brasil, quando diz respeito principalmente à parte de TICs, né? Nós estamos falando conectividade, nós estamos falando equipamento hoje é muito globalizado, né? Então eu posso pedir um computador lá da China que vai chegar aqui tranquilo. Isso aí já está superado. Mas o problema ainda é interligar a Amazônia. É o que o Exército está querendo através do Amazônia Conectada, que é uma política pública do governo federal de o quê? De conectar a Amazônia. Conectar a Amazônia através de fibra ótica. Simples, que eu falo do jeito que eu falei, mas na prática não é tão simples, né? Então o Exército, com uma série de parceiros, uma série inclusive a fibra ótica é uma fibra ótica lá escolhida pelo pessoal do Google, própria para a região, né? E tem outras, tem o Norte Conectado agora, do governo federal agora, que entrou, tem o Brasil Banda Larga, que também é do MEC, tem o GESAC, que é do Ministério de Telecomunicações, que é
é uma rede de acesso ao cidadão, de inclusão digital. Tem várias, né? Inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi um tempo atrás no meu Medium, falando sobre as conectividades que nós temos. E no final eu falo um resumo, por que não dá certo, né? De novo, é um olhar de alguém que trabalha no dia a dia, mas não cheguei assim, a entrar no mínimo detalhes. Mas em senso comum é porque não tem uma continuidade. Então, nós temos aqui um governo federal. Inclusive, eu até lancei, eu divulguei uma lei que foi aprovada nesse governo sobre políticas públicas de tecnologia e informação voltada à educação. Foi aprovado uma lei, tem uma lei lá dizendo todos os pontos, que é bem importante. Cada educador tem que entender isso, no mínimo, né? Não é muito grande, eu sei que leis são várias páginas, mas é uma folha só que foi aprovado nesse governo. Mas, ao meu ver, por que não dá certo? Porque não tem continuidade. Então, mudou o presidente, desfaz tudo que está ali para trás, porque o outro presidente, ou o outro gestor público, também governo federal, ou estadual, um governador, um prefeito, o que ele pensa, né? Que eu acho tão errado. É tão pequeno isso, que eu fico olhando assim, cara, se a gente não mudar isso, nunca vai acontecer. Por isso que a gente tenta fazer iniciativas como o Lab Educador, Edunovan, porque a gente não quer depender dessa galera, e o movimento tem que ser de baixo para cima também, não só esperar de cima para baixo. Não tem continuidade. Então, eu não vou divulgar aquele projeto, porque vai ficar associado àquele presidente. Então, eu não quero que ele fique sendo lembrado. O que eu faço? Ou eu acabo com esse projeto, ou eu mudo o nome dele. Que muita gente faz isso, às vezes muda só o nome, tá? E aí perde a essência, perde uma bocado de coisa, parcerias foram feitas, enfim, e começa tudo de novo. E aí tem um momento de organizar recursos federais, parceiro e tal. Quando a coisa vai começar de novo, aí, cai o governador, cai o prefeito. Então isso não é uma política pública, né? É uma política do gestor. Enquanto a gente não conseguir tirar isso, que eu entendo, mas ao mesmo tempo não entendo. Porque uma lei simples, por exemplo, olha, você vai ser prefeito, mas tu não pode chegar lá e acabar tudo. Porque esse projeto está funcionando, está legal, então continue com ele, tá? Não vai chegar lá e mudar, não. Entendeu? Não é assim, eu sou prefeito, posso fazer o que quiser. Eu sou governador, posso fazer o que quiser. Porque o problema somos nós, infelizmente, os cidadãos, né, que não fiscaliza isso, não acompanha, entendeu? Fala, não, esse projeto que está funcionando, não vai mudar nada, não. E tem que ir para cima. Só vai para cima na época da eleição, vota, briga com a família, briga com tudo. Depois, né, já era. Ganhou, acabou. Não acompanha se o cara vai fazer aquilo mesmo. Talvez as redes sociais mudou bastante isso, né? Hoje em dia todo mundo é jornalista, todo mundo está ali em cima. Talvez eu tenha uma esperança nesse sentido, já falando de educação midiática. Mas, ao meu ver, é isso. Não tem continuidade dos projetos. Né? As pessoas que estão ali à frente mudam toda hora. Não, vou colocar o fulano, que é da minha confiança. Aí o cara que começou o negócio sai, porque o outro é da outra. Não tem isso, né? O governador muda, aí vai mudando efeito cadeia. Então é efeito dominó. Então muda lá. Muda secretários, muda diretores, muda gerentes, muda coordenador, muda todo mundo. E o projeto morre. Aí vai fazer um novo projeto e começa tudo de novo. E hoje, por exemplo, esse projeto que foi aprovado a lei é a Educação Conectada, que é do antigo governo. Menos mal, né? Por que eu falo menos mal? Não mudou o nome, ainda continuou a mesma essência. Então, estou tentando retomar. E ele tem 4 pilares importantes, que eu vejo uma boa política pública na área de educação, que é a parte da visão, que é a parte estratégica, justamente. Para que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vejo muita gente falando só na formação, mas a formação é uma parte só. Então, tem que estar muito alinhado à parte estratégica. Exemplo, toda escola tem o PPP, né, que é o Plano Político Pedagógico. Tem que estruturar lá o uso de tecnologias educacionais, educação midiática, tudo isso que nós falamos tem que estar lá no documento, tem que estar no horizonte. Olha, a partir de agora é uma diretriz, é uma determinação que nossos professores usem essas novas tecnologias por causa da tendência, por causa da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tal. Tem que estar ali bem documentado. Essa é a visão. Depois, vem a parte da infraestrutura. Qualquer coisa que eu falo em TICS, eu tenho que ter bem estruturado. A parte de equipamentos, a parte de internet, a parte de segurança, né, que às vezes não tem nenhuma segurança lá, acontece vazamento de dados e tudo mais. Isso tem que estar bem estruturado para ter uma boa experiência, por exemplo, no próximo pilar. Né? Mas antes de chegar na formação, nós temos mais um pilar que fala de educação conectada, que é a parte de repositório de conteúdo. Então, uma vez estruturado, que tipo de conteúdo eu vou usar? Então, eu tenho que usar conteúdos
validados, com todos os indicadores, bem atualizados com essas novas tecnologias. E por último, não menos importante, as formações, contínua, sempre informação. Até porque a tecnologia é uma coisa agora, nesse minuto. Daqui a um minuto, daqui a mais um minuto, já mudou. Então a formação tem que ser direto, todo dia, toda semana, toda hora. Né? Não aquela formação que o pessoal imagina, tá todo mundo, vamos fazer ao vivo. Não. Aí a gente vai falar pode falar em outro momento, né? Formações mais assíncronas do que síncrona. A gente tem que mudar essa cultura. Por que a síncrona é mais difícil que síncrona? Porque as pessoas não têm aquele comportamento autodidata, que é algo que eu sempre tive desde pequeno, sempre fui autodidata. Então, para mim, um curso 100% assíncrono é uma maravilha. Né? Então, a gente tem que trabalhar mais isso, nós temos tecnologia para isso, só não tem a cultura. E aí, esses 4 pilares, visão, infraestrutura, a parte de conteúdo, que são repositórios, e a parte de formação, a gente fecha com o acompanhamento e a avaliação se está dando êxito, né? Mas não é aquela avaliação anual como o pessoal faz, que aí já morreu o projeto. Tem que ser uma avaliação periódica, semanal, mensal, a cada 6 meses, e conversar, né, com quem está participando desse processo. Não é só chegar de cima para baixo, como eu falei. Eu converso com o aluno, você está gostando? Converso com os pais, você está gostando? Converso com os professores, você está gostando? E é um avaliando o outro, e é alguém analisar isso, de fato, porque às vezes o pessoal preenche indicadores, ninguém analisa nada, e tomar uma decisão. Eu falei, não, o pessoal não está gostando disso, vamos mudar. Né? Vamos mudar e vamos ajustando. E fazendo sempre uma comparação com alguma coisa. Eu tenho que ter um referencial, eu tenho que ter uma régua. Pô, vou medir com o quê? Não, vou medir com PISA, que é o indicador internacional, vou medir com o Enem, vou medir... Eu tenho que medir alguma coisa, não é só a taxa de aprovação de rendimento, né? Que é aprovado, reprovado e abandono, que isso é muito básico, muito básico. Já foi superado isso. Né? E a gente tem que ir para outro patamar. O que eu vejo é mais ou menos nesse sentido, no modo geral. Um dos pontos que você coloca na sua fala, Renier, que é a questão da política, né? Eu costumo sempre dizer isso, em outros momentos eu já falei aqui no nosso canal. Existe a política de governo e a política de Estado. A política de governo é essa que, infelizmente, toma conta da nossa sociedade. Um não quer seguir a política de governo do outro, porque foi eu que fiz, sou eu que estou fazendo. Muito centrada na figura do político, na figura do grupo político. E isso não beneficia a sociedade, de uma forma geral. Quando a gente procura algo mesmo para beneficiar a sociedade, a gente tenta implantar política de Estado. A política de Estado ela é diferenciada porque ali há um acordo comum entre todas as pessoas envolvidas na política, junto com a população e empresas. Nós decidimos que, para avançarmos, para que o país avance em determinada situação, todos, independente de qual lado partidário seja, devemos prosseguir nesse sentido para que daqui a 10, 20, 30 anos a gente consiga alcançar. Então, nós temos legislação que são legislações voltadas para o Estado, mas governos preferem ir contra essas legislações e preferem seguir fluxos que para eles são mais ideológicos do que benéficos à situação. É muito mais na figura do político do que, infelizmente, essa parte daí é muito triste. Mas tem um ponto que eu acho que é importante aqui, quando você coloca os 4 pilares lá, um ponto que eu acho que é importante, até, inclusive, eu falo isso daqui porque esse é um ponto que eu refleti muito. O ponto lá que você colocou, se não me engano, foi o ponto 4 que você colocou lá, falando sobre a questão dos processos para a autonomia. Eu, antes de algumas leituras que eu fiz mais recentemente, eu tinha muito essa questão da autonomia vinculada comigo. Até que eu percebi que nem sempre... Eu estou até questionando a Jota toda hora sobre isso, né?
Até que eu percebi que nem toda autonomia ela é boa. É por esse motivo que, inclusive, na tecnologia, a gente fala muito de processos colaborativos, de processos cooperativos, justamente por entender que nem toda autonomia ela é boa. E também por refletir numa situação que, mais uma vez aqui, já voltando para o futuro, mas sempre pegando um pouco do gancho do que é hoje aqui. Hoje, os professores eles têm uma incrível mania de dizer que não se aprende pelo celular, não se aprende pelo computador, só se aprende na escola. Por isso que muitos preferem proibir o uso desse equipamento ou descartar o uso dele em qualquer momento. E aí, por este motivo, o que é que esses professores fazem? Eles não conseguem entender que, ao usar o celular, o aluno pode, por exemplo, buscar no Google Assistente, uma resposta para uma pergunta que ele faz, objetiva. Ou até subjetiva, porque ainda tem essa. Outro dia, eu estava discutindo aqui com minha esposa, ela é professora também, né? E aí ela pegou, a gente estava falando aí, o professor só passa assuntos de objetivos, tal. Poderia botar uma pergunta subjetiva, mas nem toda pergunta subjetiva ela é tão subjetiva assim. Por exemplo, eu poderia chegar nesse exato momento e perguntar para o Google: o que é história? O professor perguntou isso para o aluno não está querendo refletir. O que é história? O aluno vai lá, pesquisa no Google. O que é história? O Google responde a primeira resposta que der, ele vai e copia. Agora, quando você usa, e aí cabe aqui o processo de reflexão do profissional, que muitos acabam não tendo. Ou por falta de experiência, ou por falta de exemplo, ou por falta de formação. Esse, para mim, é os 3 pilares dos principais desafios que hoje nós temos no quesito de formação de professores, que é uma das formas que eu, o Jota, a gente mais atua aqui no Lab. Né? Falta de experiência. Em nenhum momento ele experimentou e nem quis experimentar. Falta de formação. Em nenhum momento ele fez questão de buscar a formação para aprender ou foi incentivado pelas secretarias e escolas a fazer a formação. E até as universidades, eu acho que isso daí é um dos pontos mais pesados. As universidades deixam de lado o seu papel principal de formador inicial desse grupo de professores. E ainda é colocado muito de lado ainda o uso da tecnologia lá. Falta de formação e falta de exemplo. Qual é o exemplo que a maioria de nós, enquanto alunos, temos dos nossos professores? São poucos os exemplos que nós temos, referenciais, de olhar para um professor e perceber que aquele professor é diferenciado. Se a gente voltar na nossa memória, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, são poucos os professores que chegaram em algum momento das nossas vidas e fizeram uma pergunta. Aquela pergunta que até hoje está batendo na tua mente. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a saber perguntar. E como educadores, por não sabermos perguntar, esse eu digo que é o problema atual da educação. E o futuro ainda vai ser mais. Vai ser muito mais fácil nós sermos substituídos, né? Se eu não sei perguntar. Se a pergunta ela está lá, colocada no Google. Se ela pergunta, ela está lá, colocada, disponível, em qualquer momento eu posso ter a resposta. Eu, enquanto ser humano, eu preciso muito mais para me fazer refletir
muito mais de perguntas que movam o meu ser como um todo em busca da resposta, e de uma resposta que eu não vou encontrar no Google. Exatamente. Evaldo, deixa eu te só complementar. Recentemente eu vi o Nerdologia, que é um canal que eu vejo desde o começo, né? E sempre vejo. Eu gosto de aprender daquela forma, sabe? Esse eu curto. É vídeo, né? A forma midiática, mas porém ele cita muita coisa e depois eu tenho que parar o vídeo e clicar no link e ir embora. Então um vídeo de 10 minutos, para mim fica tipo 3 horas de conteúdo, né? Ele falou sobre o método de aprendizagem, que infelizmente foi mudando com o tempo, por causa da Revolução Industrial, que é o método socrático, exatamente o que você está falando, né? Que é o método de fazer perguntas, só que uma pergunta, são quatro formas de perguntas que ele faz que contrapõe, né, essa análise, entendeu? Mas devido à Revolução Industrial, que teve capacidade em massa, muitas pessoas muito rápido, infelizmente ainda é a essência que não saiu ainda de hoje da educação, que é aquela capacitação rápida, coletiva, genérica, que todo mundo tem que aprender de uma forma, né? E aí matou, né, muito esse estilo socrático. E eu não sabia, eu confesso que não sabia. Eu conheço Sócrates, assim, de escola normal, mas eu sempre fiz perguntas, né? Eu era o cara ainda sou o cara mais chato quando tá tendo alguma coisa de fazer pergunta. E sempre fico até o final. Acabou a aula, todo mundo quer ir embora correndo, né? Eu sempre fiquei até o final fazendo perguntas para o professor. E não eram perguntas assim, quanto que é 1 mais 1? Era pergunta fora da caixa, né? Que o professor ficava assim, pô, legal e tal. E era pergunta para estimular, não é essa resposta, sei lá, você vai amanhã para tomar um café? Sim ou não? Eu nunca fiz perguntas assim, entendeu? Sempre tentei fazer perguntas para abrir. E aí eu vendo esse Nerdologia que eu vejo, eu vi, pô, eu sempre fiz isso assim, né? Naturalmente. Por quê? Aí eu volto à minha infância. Meu pai sempre me estimulou a fazer perguntas. Ele acho que, não sei, não tem problema, mas enfim, ele era maçom, né? Então o que acontece? Existe uma coisa no maçom que até os 7 anos é criança. Eu sou maçom. Então ele não é mais e tal, e também era Rosa Cruz, então ele gostava, né? Detalhe, ele nem terminou o ensino médio, então, mas ele tem muitos livros. E quando eu era pequeno, ele me estimulava muito. Por exemplo, ele lia algumas coisas, matéria, e no final de semana a gente conversava. O que tu acha da economia e tal? Eu tinha 7 anos, 8 anos, sei lá. Então, fazia muitas perguntas, né? E eu acabei crescendo com isso. Eu aprendi a ler muito cedo, a parte de matemática, assim. Com 5 anos eu já sabia ler perfeitamente, e a parte de matemática também, né? Então, e aí todo final de semana a gente tinha que ler um livro que ele dava e fazer um resumo do que entendeu. Mas aí, às vezes ele pegava uma página tal e falava assim, o que quer dizer esse conteúdo, né? Então era tipo uma amostragem para saber se você leu só o início ou o fim. Mas realmente... esse pai é o pai pedagógico. E aí a gente apanhava, né? A gente apanhava se desse enrolar ele. O pai da Gogo. O meu irmão não tinha, assim... ele não gostava muito. O que eu fazia? Eu lia o meu rápido e lia o dele rápido. E resumia para ele não apanhar, né? Então, fiz muito isso. Aí, cara, enfim, até uma coisa engraçada na escola. Eu passava cola, mas eu passava cola assim, fazendo prova várias vezes, né? Então, fazer minha prova, eu trocava a prova, fazia com letras diferentes, para o professor não saber quem estava fazendo, entendeu? E errava propositalmente um ou outro, mas só para passar, né? Mas só voltando a parte de aprendizagem que tu falou, realmente está faltando isso, essas investigações, esses questionamentos, né? Porque o aluno, ele acaba tendo a impressão assim, eu não vou fazer pergunta, primeiro, vão rir de mim. Segundo, vão falar que eu sou chato, né? Então, você quer agradar mais a turma do que esse mesmo. Então, várias vezes eu falo assim, pô, Renier, tá muito chato. Eu falei, cara, você pode ir, acabou a aula, vai embora. Mas eu tô preocupado com o meu futuro, não tô preocupado em passar. Não tô preocupado em vir aqui, eu não sou obrigado, né? Eu sempre gostei de ir para a escola. Isso é uma realidade que todos os alunos, se você fizer uma enquete, eles não gostam de ir para a aula, né? Quando a gente é adulto na faculdade, a gente vai porque a gente precisa de dinheiro, mas também não gosta de ir para a aula. Ninguém gosta. Eu tive uma decepção quando eu fui para a faculdade, porque eu achava que, né, eu achava igual na época do Sócrates, Platão, a gente chegava todo mundo aqui, pô,
Pô, vamos conversar como a gente pode melhorar a sociedade e tal. Não, cara, os caras deu tempo, vaza. Ninguém quer saber mais de nada, entendeu? Só vai porque é obrigado, né? E aí, poxa, a gente tem que tentar mudar essa realidade, né? E falando do professor, o professor vai lá. Uma vez eu perguntei, não sei se foi para vocês, eu perguntei assim, quem faz licenciatura tem um juramento? Tipo assim, eu prometo ensinar o aluno, independente de ganhar bem, independente de ter infraestrutura e tal. Deveria ter, pô. O cara que é professor, não é Tem sim, mas não é tão exaltado assim que como nem do médico, né? Do Hipócrates, né? Juramento do Hipócrates. Mas assim, eu acho que tem que ter, cara, porque o cara que é professor, para mim, ele é um propósito, não é uma profissão. Sinceramente, não é uma profissão. Assim como o médico também, é uma coisa de salvar a vida, entendeu? Então, assim, tem certas profissões que não. Profissões que eu falo assim no meio comum, mas para mim eu acho que é muito maior, entendeu? O alcance que o cara faz. O cara não percebe a importância do que ele faz. Aí vem aquelas perguntas na formação: por que eu vou fazer isso? Não vou ganhar nada mais? Né? Vou fazer o básico, que eu ganho meu salário no final do mês. Ou então, já vou me aposentar, não quero ver isso não. Né? Não, falta algumas cadeiras, né? Ou então, vou fazer um mestrado, para quê? Não, para conhecimento? Não, porque vai aumentar um pouquinho mais meu salário. E alguém vai me chamar de mestre. Cara, por isso que até hoje eu não fiz mestrado, nem doutorado, nem nada, porque eu não quero ser taxado assim, entendeu? Por acaso, eu fiz um curso agora que falei, não, acho que eu vou fazer, porque eu vi que a coisa é um pouquinho diferente lá. E aí eu vou fazer e tal, mas não vou ficar assim, divulgando isso por aí, nem nada, entendeu? Mas é uma coisa de testar, né? Eu acho que eu não quero ser um mestre, um doutor, simplesmente porque eu aprendi a escrever na norma da BNT, pô. Não estou menosprezando, eu sei que tem alguns que estão vendo e vão sentir doído, tá? Mas aqui a ideia é quebrar um pouco a caixa. Mas é uma coisa que eu estava discutindo um tempo atrás, né? Um monte de dissertações e teses que ficam guardadas lá e elas são aplicadas na sociedade? Sim. Aí alguém me fala lá, né? Tem lá todos os recursos, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, para montar um carro, foi alguém que pesquisou lá atrás, tá? Professor que fez um mestrado de dissertação. Eu desconheço, que eu saiba, foi um cara, um cara realmente pesquisador, porque nem todo mestre doutor é pesquisador, que eu acho que deveria ser, sinceramente. Não era para ter mestre e doutores para ser professores, era para trabalhar na área de pesquisa, tá? E nem todos são assim. Eles fazem porque a faculdade obriga, ou a universidade, por aí vai, ou um título, ganha um pouquinho mais e tal. Mas não é para aquele. Que eu imagino, né? Que era para ser um mestre, um doutor, o cara desenvolver um negócio e falar assim: tá aqui, eu fiz isso. E passa para uma empresa colocar na prática e pronto, entendeu? Inclusive ganhar royalties, né? Ou ganhar marcas e patente daquilo que ele pensou. Então, enfim, aí só voltando à tua colocação, que eu lembrei do método socrático, beleza? Mas olha só, Renê, bora aproveitar que eu quero que tu fale aqui, porque às vezes as pessoas falam, esses caras só estão falando, o que eles estão fazendo? Então quero aproveitar aqui para abrir espaço para tu falar mais sobre o Edenovan, falar sobre a proposta, como surgiu, entendeu? Onde é que a gente pode entrar em contato, enfim. Estou até projetando o site aqui para nós. Legal. Bom, o Edenovan, como foi falado lá no início, né, por vocês, ele é uma comunidade, né? E aí eu vou até falar um pouquinho da história de como foi criado para as pessoas entenderem, né, qual é o propósito dele. Até 2015, eu não me considerava um educador. Eu sempre me considerei um administrador, apesar de trabalhar desde 2005, né, na área de educação. Mas 2015 que me deu estalo, porque eu estava coordenando um projeto lá na Secretaria de Educação do Amazonas, que era o projeto do Google Educação. E o projeto foi chamado Amazonas Mais Conectado na Secretaria. Na época, o presidente do Google Brasil, que era o Rodrigo Pimentel, ele pediu para me montar um grupo, né, de local, que era Grupo Educadores Google, que é o GG, Manaus, que não tinha na região norte. Eu falei para ele assim, olha, é melhor um professor, né, que é educador, porque eu não sou educador. Foi quando ele me falou que educador não é só aquele que tem aquela transparência, que é só aquele que ensina, né, ou aquele que trabalha diretamente no ecossistema educacional. E ele me falou que qualquer pessoa que queira
ajudar a educação, melhorar a educação de alguma forma, é considerado educador, e ele falou que eu sou um cara que estou lá, sempre querendo melhorar, ajudar, apoiar, querer o prol da educação e tudo mais. E aí, a gente fundou lá, na época, né? Inclusive, tem algumas pessoas aqui que participaram desse processo, da primeira comunidade da região norte do Google, né? Que é Grupo Educadores Google. Foi ali que eu tive aquela essência de comunidade. Até então, eu não sabia, eu sempre tive a vontade de querer compartilhar aquilo que eu sabia para outras pessoas, mas fora da instituição. Só que eu ficava pensando, pô, mas aí a instituição vai ficar com raiva de mim, ou não tenho tempo, tal. Como é que eu faço isso? Então, em 2015, teve essa experiência. E aí, em 2016, 2017, surgiu uma nova necessidade, que é o quê? Que eu queria fazer algo mais abrangente para a região norte, porque o GG é pensado por cidade, e focar na Amazônia, né? E deixar mais genérico, por exemplo, para não falar só do Google. Eu sou, o pessoal fala, né, sou o Google Boy, né? Eu tenho certificações e tal, mas eu também vejo que tem muitas outras tecnologias, eu não queria ficar preso nisso. E aí o que acontece? A gente montou, na época, em 2018, eu saí do GG Manaus, né? E ficou outros líderes que não estão fazendo encontro, não estão fazendo experiência de compartilhar as boas práticas das ferramentas do Google Educação. Mas em 2018 eu foquei totalmente no Edunovan, que na época era Educadores Inovadores do Amazonas, né? Só que aí, já em 2019, mudamos para a Amazônia, porque acabou rapidamente espalhando isso para a região norte. Nós temos um exemplo lá que vocês entrevistaram também aqui, que já fez várias ações com a gente, que é a Gabriela Cunha, do Acre. Nós temos a professora de Belém lá, Zulemai, né, que faz um trabalho também muito bom, lá que fez com a gente também, é uma líder do Grupo Educadores Google, mas fez outras coisas com a gente no Edunovan. Nós temos o pessoal de Roraima também, que é o professor Varela, né, que participou, que é a parte de empreendedorismo voltada à educação. Nós temos ali Rondônia, enfim, são muita gente, não vou lembrar agora dos nomes, né, peço desculpa, mas assim, todos eles de alguma forma a gente compartilha as boas práticas na comunidade. Então, esse portal que vocês estão vendo é uma forma de reunir tudo que nós estamos fazendo, né, e toda uma estrutura. Quem já passou, é muito rotativo, quem trabalha nos bastidores, hoje tá eu e o Moisés aí na luta, né, inclusive o Moisés está participando do Instituto Legado, que é uma seleção que a gente que a gente passou a nível Brasil, na região norte, como iniciativa de projeto de impacto social, mas a gente quer transformar o projeto, que é o do Novan, em um negócio social, para ele poder se tornar sustentável, né? O que é sustentável? Ele andar por conta própria, porque até então muita gente vai ajudando de alguma forma, a gente tem apoiadores na região toda, mas a gente quer tornar isso para a gente expandir mais, principalmente para o interior, que a gente quer focar no interior, a gente quer focar na comunidade ribeirinha, levar essas práticas educacionais, levar o Lab de Educador, levar o Instituto Positivano, também que está ajudando a gente, levar várias iniciativas que a gente fez esse mapeamento ao longo desses quase 4 anos aí de existência, junto com o Grupo Educadores Google, porque quer que não, a gente acabou unindo, né, essa experiência de 2015 para cá, tudo ao mesmo tempo, e fazendo uma espécie de curadoria também, claro, né? Curadoria, quem são os educadores inovadores, quais são os projetos, quem são as instituições, o que nós temos aqui, porque isso foi muito de uma necessidade que eu sempre participo, né, de congressos de tecnologia educacionais, presenciais e agora online, e eu nunca vejo assim aquele mapinha da Amazônia com as luzinhas piscando. O que é isso? Sempre tem esse mapa de luzinha piscando, de iniciativa, de projeto, né? Eu também faço parte da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e recentemente até a gente fez uma matéria com a Rede Amazônica falando dessas iniciativas que tem aqui na região, né? Então, assim, a ideia do Novan é fazer uma curadoria e conectar todo mundo aqui, né? E tirar um pouco esse complexo de vira-lata, que é só no Sudeste ou só na na Finlândia ou na Coreia do Sul, que tem projetos de educação, né, inovadores, né? Então, o Edunovan, ele nasceu como comunidade com o objetivo de descobrir essas pessoas, como o Zevaldo, como o JP, como tantos outros, né? Que nós podemos sim fazer, independente de governo federal, ou estadual, ou prefeitura. Por exemplo, a gente não depende de ninguém, né?
eu acredito que vocês também não dependem de ninguém, é uma iniciativa própria de vocês e a própria comunidade vai ajudando. Eu sei que vocês têm aí uma campanha, né, para fazer aí, para ajudar o canal, para ajudar o projeto, né? A gente também já fizemos uma campanha uma vez para adquirir algumas coisas, deu super certo, né? Só que agora a gente está caminhando para virar um Instituto de Educação Inovadora da Amazônia, né, que vai ter o próprio nome, Edunovando. Esse nome é uma marca, a gente não vai mudar, mas por trás dele vai mudar a papelada, e aí a gente vai ajudar a escrever projetos e a conectar no modo geral, principalmente políticas públicas, né, que eu acho que também é um foco do Instituto que vai ser, tá? E formações, a gente vai trabalhar muito com parceiros, como o Lab de Educador, tem várias pessoas muito boas aqui na região que a gente quer trabalhar junto, né? E a gente sempre fala, né, que é o slogan do Edunovan, vamos juntos inovar a educação na Amazônia. Quem quiser conectar com a gente, né, fazer um merchan aí, é tudo @Edunovan, tá? É Facebook, é Instagram, é YouTube, é Medium, não temos Twitter, não temos LinkedIn, mas parece que agora nós temos que criar um LinkedIn, vamos ter o LinkedIn também, mas temos um Telegram também, que vocês podem entrar no nosso canal, é aberto, né, o grupo lá, e a gente sempre está fazendo curadoria, diversas formas, a nível Brasil também, mas principalmente iniciativas locais da região, que a gente identifica, a gente compartilha, né? Nós temos aí também o Fala Edunovan, que é bem parecido aqui com a proposta aqui do Lab Educador, que é uma vez no mês a gente faz uma entrevista, o Zevaldo e o Jota aqui inauguraram esse quadro, né, logo nesse ano, e a proposta é essa também, descobrir quem são os educadores inovadores na Amazônia, né, e o que é legal aqui é que nós temos proposta de podcast, e lá nós temos uma proposta, né, também de outro formato midiático, mas quanto mais propostas, por mais que pareça parecido, melhor. Eu acho que não custa nada, né? Quanto mais a gente compartilhar isso, é melhor. Então o Donovan não vê ninguém como concorrente ou com uma coisa, não. Nossa pegada é um desafio grande, né? Conectar toda essa região, compartilhar tudo, fazer uma curadoria gigante e tal. Então é um trabalho grande, né? E eu sempre falo assim que, olha, nós estamos 4 anos nisso já. Se você quiser juntar com a gente, é melhor do que começar algo do zero e fazer, talvez, entre aspas, a mesma proposta. A gente já passou por tudo isso. E a gente está precisando de gente, né? Eu não faço a mínima questão de estar sempre aparecendo. Pelo contrário, como bom e velho administrador, eu quero estar por trás, no backstage ali, né, planejando, tal. E as coisas que tem que aparecer são os que eu falo, os educadores raiz, né? Aquele cara que tem um estereótipo de educador, que é o professor. Eu acho que numa seleção assim, se tiver de educadores, o professor aí é o tipo atacante, entendeu? É o cara que faz o gol, né? Mas tem toda uma galera para ajudar aí a fazer o gol. Mas é isso. Valeu, Renier. É sempre um prazer imenso conversar contigo. Eu tenho certeza que muitos educadores e pessoas diversas que estão assistindo, na verdade, né, esse podcast nesse momento, gostaram do que a gente proporcionou aqui, muitas reflexões e muitas outras que ainda estão por vir em outros momentos, porque é assim, a gente começa aqui e lá na frente a gente já faz novas interações e por aí vai. Novas conexões. Exatamente. É sempre bom conversar contigo, eu repito isso mais uma vez, porque eu conheci o Edu Inovan em 2017, participei mais ativamente em 2018, fazendo várias oficinas ali. Em 2019, por conta das atividades, eu entrei na CEMED e outras coisas, eu acabei me distanciando um pouco. Mas de 2020 e 2021 a gente já retoma novamente aí essa aproximação, devido justamente a todas as mudanças de contextos que a gente trouxe, que acabou sendo alavancada com a pandemia. Então, isso daí é um processo de maturação e também de reflexão sempre ativa, que faz com que a gente entenda que a educação ela é colaborativa em todo momento, né? A nossa inteligência ela é coletiva, como diz Pierre Levy. A gente está o tempo todo nos conectando e sempre criando novas estruturas
e compartilhando esse conhecimento com a futura geração. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite e ansioso, né, para ver os próximos podcasts. Sempre conte com a gente para fazer divulgação, divulgue nos nossos canais, marque a gente compartilha, esse é o propósito nosso, para compartilhar boas práticas educacionais na região da Amazônia, e o Lab Educador é uma excelente iniciativa, esse podcast também, né? A gente quer que muita gente assista, ouçam, né? Porque é um tempo que a gente dedica para compartilhar boas práticas. Eu sei que às vezes a gente não está procurando like, ou dá um like, não é isso, entendeu? Não é vaidade, mas assim, você assistindo e compartilhando, que está ouvindo aí, mais gente vai acessar, mais gente vai saber das propostas, né, dos projetos, e aí eu imagino futuramente estar num congresso internacional, algum local, e fala assim, o que tem de iniciativa de inovadora na educação na Amazônia? Está cheio de luzinha piscando, é isso que eu imagino, deixar um legado aí para todo mundo conectar. Beleza, Eni, obrigado então mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. E a gente se despede então aqui de mais um episódio do Diário de Educador. A você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, receba aí o nosso caloroso abraço e a gente se vê no próximo episódio do Diário de Educador. Até lá, pessoal. Valeu!